E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje o vídeo é especial, porque é um vídeo de iceberg. Bom, apesar desse ser o meu primeiro iceberg, eu acabei caprichando bastante nele. O Jotinha do futuro provavelmente tá exausto de tanto editar essa porra. Cara, Sonic Frontiers é meu jogo favorito e eu acho muito triste que não existe nenhum vídeo de iceberg sobre ele aqui no YouTube. Então, já que ninguém faz, eu mesmo vou fazer o meu. Eu sempre quis poder compartilhar todas as minhas paixões e conhecimentos a respeito desse jogo que eu amo tanto, e eu sentia que eu precisava fazer esse vídeo. Eu sei que provavelmente esse é o projeto mais ambicioso que eu estou fazendo esse ano. Só que eu simplesmente não quis saber de nada e comecei o projeto do iceberg. Eu acho que eu não preciso explicar o que é um iceberg, já que esse formato de vídeo ele já é conhecido há uns bons anos. Bom, antes da gente começar, é bom eu explicar algumas coisas. Para fazer esse iceberg, eu precisei coletar toda uma quantidade de dados e pesquisei vídeos no YouTube, icebergs de Sonic Frontiers que já existem no Reddit, assim como também outras fontes. De qualquer forma, tá tudo na descrição do vídeo. Eu tô acreditando todo mundo que tem algum tipo de participação ou que serviu como fonte para esse iceberg. Alguns dos tópicos e informações que eu vou estar falando nesse vídeo são exclusivos desse iceberg. Você não vai ver esse tipo de informação em nenhum outro lugar. São informações que eu mesmo coletei, eu mesmo fui atrás. E eu reuni bastante coisa. Eu não sei quando esse vídeo vai sair, porém, algumas informações ditas aqui no iceberg ou teorias podem ser confirmadas no update 3. Então eu tô gravando antes do update 3, pode ter coisa que seja confirmada mesmo. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma outra vez que eu preciso dar, então sem mais delongas, esse é o mais incrível, absoluto, perfeito, maravilhoso e supremo iceberg de Sonic Frontiers. Open Zone. Open Zone é a fórmula de gameplay do Sonic Frontiers, em que você fica diante de áreas abertas para exploração. É como se fosse um mundo aberto sem ser um mundo aberto, já que o jogo ele possui uma divisão de mapa entre ilhas. Cyberspace. O Cyberspace é basicamente uma realidade digital criada pelos anciões. As ilhas Starfall, que é onde se passa o jogo, são como um computador e esse Cyberspace é o sistema que é energizado e englobado por esse computador, através dos portais que o Sonic acessa às fases Cyberspace. Essas que foram inspiradas em fases antigas da franquia. Você pode registrar as suas memórias, sentimentos e até os seus desejos lá dentro, além de ser a prisão do The End até o fim do jogo, que é quando ele se liberta. Footage na IGN First. No dia 1º de julho, a IGN lançou no seu canal do YouTube, finalmente, imagens inéditas do Sonic Frontiers. Já que até aquele momento não se tinham gameplays com o Sonic correndo pelos Open Zones. Só que, quando foi revelado, tinha muito pop-in e o cenário parecia vazio, sem graça, o que acabou preocupando a fanbase e fez com que o começo do mês de junho fosse um verdadeiro pesadelo para os fãs de Sonic. Só que dias depois dessa footage, foi confirmado que se tratava de uma versão antiga do jogo. E conforme foram saindo mais coisas, o público ficou mais calmo e a recepção acabou melhorando. Breath of the Wild. No trailer de revelação do nome do Sonic Frontiers, foi possível ver parte do mapa e por ter uma estética muito parecida com o jogo do Zelda e ser um mundo aberto, entre aspas, muitos fãs acabaram apelidando o jogo carinhosamente de Sonic Breath of the Wild. God of War Ragnarok. Na época que eles confirmaram o lançamento do Sonic Frontiers para 8 de novembro de 2022, os fãs ficaram muito preocupados porque God of War Ragnarok, que era muito esperado, lançaria um dia após ele. Porém, a fanbase simplesmente esqueceu que o público-alvo dos dois jogos são completamente diferentes, e no longo prazo, acabou que isso nem afetou as vendas do Frontiers. Prólogo em animação e HQ. Para dar contexto dos acontecimentos de Sonic Frontiers e promover o jogo, foram feitos 2 prólogos: Convergência, mostrando a perspectiva de Sonic, Tails e Amy na forma de quadrinhos da IDW, e Divergência, mostrando a perspectiva do Knuckles em forma de animação no YouTube. Psyloop.
O Psyloop é uma habilidade multiuso dentro do jogo, podendo ser usada para resolver puzzles e lutar contra os inimigos das ilhas Starfall. 1-2. Uma das, se não a fase Cyberspace que é mais amada entre os fãs. Tem uma música excelente e gruda muito fácil na cabeça, tem um level design fluido e divertido, é bem difícil de pegar o Rank S nela, o que deixou os fãs felizes por ter um desafio maior, né? Coisa que a franquia tava precisando, e é literalmente a segunda fase Cyberspace do jogo, então acaba sendo bem memorável. DLC de Monster Hunter. Lançada no dia 14 de novembro de 2022, isso aí foi 6 dias depois do lançamento do Sonic Frontiers, é uma DLC que disponibilizou 2 skins temáticas de Monster Hunter e um minigame de assar carninha, que até hoje eu nunca ganhei daquela bosta. Soap Shoes. Bom, essa foi uma skin dada pela SEGA para aqueles que assinaram o newsletter na página oficial de Sonic Frontiers. Atualmente não tem mais como adquirir, já que isso valia até 31 de janeiro de 2023. Chefão verdadeiro do jogo. Dentro do jogo existem alguns níveis de dificuldade, porém, além de mudar a dificuldade, no modo difícil é possível lutar contra o The End no final do jogo, uma sessão de shooter espacial, onde no médio e no fácil você pula direto para a cutscene do fim dessa batalha, o que também se aplica na música que toca nos créditos. Se você terminar a luta no fácil ou no médio, toca Vandalize. Se você terminar no difícil, toca One Way Dream. Psyloop nos Titãs. Algumas pessoas, incluindo eu, não sabiam que era possível usar o Psyloop contra os Titãs quando o jogo lançou. Mas sim, você consegue. E o Psyloop, ele age de forma diferente dependendo do Titã que você enfrenta. O Gigante e o Supreme, eles são jogados brutalmente pra cima e eles ficam presos numas argolas que ficam no ar. O Wyvern, ele fica com as barbatanas presas em correntes e o Knight é simplesmente garfado por um monte de espinho brilhante. Cara, é épico demais. Power Boost e a influência dos filmes. Ao coletar o máximo de anéis, você desbloqueia o Power Boost, que é um boost só que melhor. E ele tem uma animação e aura idênticos ao Sonic do filme. Depois foi explicado que ele de fato serviu como inspiração para poder fazer o Power Boost. Ruim. Eu sei, essa daqui é meio aleatória. No dia que Sonic Frontiers lançou, o canal oficial de Sonic no YouTube postou um trailer com a música Don't Stop Me Now da banda Queen. Faz algum sentido? Não faz sentido, mas a SEGA que decidiu, você quer que eu faça o quê? Mori Kishimoto. Mori Kishimoto é o diretor de Sonic Frontiers e sempre esteve bem ativo no Twitter respondendo perguntas dos fãs sobre o desenvolvimento do jogo, recebendo feedback sobre as experiências de cada jogador e contando detalhes sobre planos futuros não só dos updates do Sonic Frontiers, como também para os futuros jogos da franquia. Ele inclusive falou que ele quer muito trazer um jogo baseado em momento, que é basicamente uma velocidade gradual que o Sonic pega naturalmente. A gente sente um pouco de falta disso. Homing Dash. O Homing Dash, também conhecido como Magnet Dash ou Homing Cancel, se trata de uma técnica descoberta pelos jogadores que ajuda o Sonic a pular uma cacetada de seções da fase. Para você poder executar, você precisa mirar numa mola ou num inimigo, usar um Homing Attack e nos milissegundos dessa animação você usa o Boost, ignorando a mola e você simplesmente sai voando pela fase. Até hoje eu não sei utilizar isso. Essa técnica ficou muito conhecida para fazer speedruns dentro das fases Cyberspace. Só que de acordo com o Mori Kishimoto, o Homing Dash, ele não era algo intencional. Só que no meio do desenvolvimento, esse movimento acabou sendo descoberto pelos desenvolvedores. Só que o Kishimoto, ele viu e ele não viu problema nenhum naquilo. Ele achou até engraçado. E também ele achou que os jogadores iriam se divertir desfrutando daquela técnica. E não é que ele tava certo? Meme do Squid. Bom, esse é um dos mini-chefes do Sonic Frontiers, o Squid. Eu acho que a intenção do Sonic tinha era fazer a apresentação desse guardião ser algo ameaçador, mas só é engraçado mesmo. Sonic Frontiers Speed Strats. Bom, esse é o primeiro dos tópicos originais desse iceberg. O Speed Strats, ele nada mais é do que uma série de vídeos do canal oficial de Sonic, em que eles dão múltiplas dicas e explicam áreas e mecânicas do jogo. São uns vídeos bem divertidos ao mesmo tempo que são didáticos. Inclusive nessa série, eles oficializaram o Homing Dash e ensinaram como fazer, assim como também simplesmente oficializaram o meme do Squid, cara. Sério, eu amo o canal oficial de Sonic.
Na moral. O milagre das músicas de rock. Bom, esse tópico original aqui é algo que eu queria muito falar sobre, que depois que o Sonic Forces lançou, a fanbase e o público em geral ficou dividido com as músicas, em que muitos não gostaram. E quando Frontiers foi anunciado, tinha muito medo por parte do público que a trilha sonora do jogo não ia vingar. Só que no fim a gente acabou sendo abençoado com rockzão pauleira em Undefeatable, Break Through It All, Find Your Flame e I'm Here, que são músicas bem épicas e intensas. It's time to face your fear. Só que esse hype, ele não foi só nas músicas de rock, mas eu acho que na trilha sonora do Frontiers como um todo, que é excelente e que também foi muito prestigiada até por pessoas de fora da fanbase. Inclusive, eu gostaria de abrir aqui um espaço, dar um destaque pra música da Ilha Réia, que é simplesmente uma orquestra hiper épica enquanto você tá subindo as torres com os desafios de plataforma. Até que você cai da plataforma. Ah não, eu tava chegando no topo da última torre! Chega o filho da puta! Ian Flynn. O Ian Flynn, ele já escreve histórias de Sonic desde os quadrinhos da arte, e ele é muito aclamado pelos fãs, já que ele sabe escrever bem e ele extrai o melhor dos personagens da franquia. E ele também foi um dos responsáveis pela história do Sonic Frontiers, que também foi muito elogiada. Polêmica das fases reutilizadas. Essa foi uma grande polêmica sobre o cyberspace e que acabou chateando muita gente, eu incluído, em que a Sonic Team ela fez fases de lá serem tematizadas em Green Hill, Chemical Plant, Sky Sanctuary e um tema urbano nunca antes visto. Por mais que tenha muita gente que fale que é Empire City ou que é Cityscape, mas não tem, até hoje a gente não sabe disso. Enfim, como você pode ver, basicamente 3 dos 4 temas usados são reaproveitados de outros jogos, sem falar nos level designs da maioria dessas fases que simplesmente pegaram de jogos anteriores. São level design bons? São, só que não tem muita coisa original, sabe? O que é uma pena, porque eu queria mais temas e também mais level designs que fossem originais pro cyberspace. Trailer CGI da Marza. Outra pequena polêmica foi nos trailers CGI de Sonic Frontiers que foram feitos pela Mars Animation, que anima cenas CGI desde Sonic 2006. Os CGIs feitos para Sonic Frontiers acabaram não passando de trailers, já que havia apenas cutscenes pré-renderizadas dentro do jogo, por conta do sistema de horário e clima. Não foi nada demais assim pra ser honesto, mas algumas pessoas ficaram bem chateadas. Eu quando descobri, eu até cheguei a ficar um pouco também. Sticks e IDW canônicas. Graças a algumas frases aleatórias que o Sonic solta pelas ilhas Starfall e também uma fala da Amy no final do jogo, foi confirmado que tanto Sticks e também os personagens da IDW como Tangle e Whisper são canônicos, ou seja, eles fazem parte da linha do tempo principal da franquia. Spin Dash e Action Chain Challenges. Graças ao Update 2, o Spin Dash foi acrescentado ao jogo, podendo ser adquirido ao conseguir o Rank S em todos os Action Chain Challenges. E de acordo com os jogadores, o Spin Dash ele agrega muito na gameplay, e também é bem divertido de usar, apesar de às vezes quebrar a física do jogo. Drift com Super Sonic. Na fase 3/5 é possível utilizar a mecânica de Drift, que não está disponível para o Sonic no Open Zone e nem nas outras fases Cyberspace. Só que essa mecânica ela existe no moveset do Super Sonic e você pode utilizar isso na batalha contra os Titãs, não que seja muito útil. Mas ao ser questionado sobre isso, o Mori Kishimoto respondeu que tentou fazer o Drift funcionar no Sonic fora das batalhas, só que ele não explicou por que isso não foi para a versão final. O meu palpite é que simplesmente o Drift estava bugando muito e aí acharam melhor tirar. Fenômeno Starfall. Esse fenômeno ocorre aleatoriamente pelas ilhas Starfall, que ao coletar essas estrelinhas do chão, você consegue girar uma roleta que te dá moedas e você pode gastar na pescaria com um Big em cada uma das ilhas. Meta Tails. Bom, pelo que eu entendi desse tópico, ele se refere à redenção do personagem do Tails em Sonic Frontiers, em que ele acaba reconhecendo as suas falhas e questiona seus atos e coragem. Lembrando aquele momento horroroso de Sonic Forces que ele arregou pro caos level 0, enfim, e o Ian Flynn consertou o Tails nesse jogo. Obrigado, Ian Flynn. Cantores convidados. A SEGA resolveu convidar alguns artistas não tão badalados para fazer algumas músicas do jogo, como a banda Two Octavia e Nathan Sharp, conhecido também como Nate Wants to Battle, que foram chamados para cantar I'm Here e One Way Dream respectivamente. Duas músicas excelentes. Video Game Donkey.
Essa com certeza foi uma das maiores polêmicas na época do lançamento do Frontiers, em que o Video Game Dunk fez um vídeo de comédia zoando o jogo, que até aí não tem problema nenhum. Só que ele mostrou a nota do Frontiers no Metacritic comparando a outros jogos, numa forma de crítica barra piada, por achar que Sonic Frontiers tinha uma nota mais alta do que realmente merecia. E mesmo que ele não tivesse a intenção, isso acabou incentivando com que os seguidores dele e pessoas que viram o vídeo a fazer uma review bomb, dando uma nota muito baixa de propósito pra ferrar com o jogo. Eu particularmente entendo o lado dele de querer fazer humor e crítica sem querer prejudicar o jogo. O vídeo dele é engraçado, mas eu confesso que ele poderia ter lidado com isso de uma forma muito melhor. Ele saiu falando que, é os fãs de Sonic que estão bombardeando o próprio jogo, não sei o que, como se ele também não tivesse culpa. Então, sei lá, parecia que muitas das coisas que ele tava falando era só pra jogar debaixo do tapete. Temas de fãs pros titãs. Bom, esse daqui é um tópico original. Com o intuito de homenagear as músicas das lutas contra os titãs de Sonic Frontiers, músicos e fãs da franquia postaram músicas nessa mesma vibe. Por exemplo, Take It All, que é uma música composta pelo youtuber Jacujo, eu não sei se é assim que pronuncia, e é uma música muito boa e que se tornou popular dentro da fanbase. Eu seriamente recomendo que vocês pesquisem depois essas músicas, porque tem muita coisa que é muito bem feita. Jogo rushado. Esse também é outro tópico original e é algo que fica bem claro pra quem jogou Sonic Frontiers, que a partir da Ilha Réia, o jogo ele parece bem inacabado. Muitos acabaram reparando e pensaram, pera aí, tem algo de errado aqui. Como assim repetiram o tema da Cronos nas últimas duas ilhas, a Ilha Réia só serve pra explicar a história e tipo, aquela cena do Sonic sendo salvo da cybercorrupção que tipo, foi muito rápida, até demais. Tem muitas coisas que eu vou falar nesse iceberg que comprovam que sim, Sonic Frontiers foi de fato apressado no seu desenvolvimento e infelizmente existiam muitas ideias legais que acabaram não indo para o jogo final. Grito do portal Cyberspace. Isso acontece durante a primeira cutscene do Sonic Frontiers, em que depois do Eggman ativar um portal Cyberspace, o jogo não disfarça nem um pouco em colocar um monte de vozes gritando. Eu acredito que essas vozes sejam dos próprios anciões totalmente desesperados, até porque se depois de milênios alguém decidir simplesmente abrir o Cyberspace na tentativa de roubar a minha tecnologia, sendo que o The End, que é uma divindade milenar, estava preso lá dentro, eu também ficaria totalmente desesperado. Varas de pesca diferentes. De acordo com esse tópico, as varas de pesca que o Sonic utiliza em cada ilha do jogo são diferentes. Eu particularmente duvidei desse tópico, só que eu mesmo fui dentro do jogo e eu vou deixar as imagens das varas de pesca de cada ilha aí na tela. Sim, essa informação é real. Vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai mudar, mas eu achei bem bacana. Isso mostra bastante que os desenvolvedores, eles quiseram ter o cuidado até nos mínimos detalhes. E também tem uma outra curiosidade bem interessante que eu vi num vídeo do canal Down SR, que é sobre os itens de pesca do Big, que na verdade eles possuem uma ordem pré-determinada e não é algo aleatório. Pois é, tudo isso é programado, desculpa estragar a sua diversão. Lançamento antecipado. Sobre esse tópico, meio que o jogo vazou um dia antes do lançamento oficial. Pois é. Quando essa notícia se espalhou a internet afora, muitos estavam achando que se tratava apenas de uma demo, já que os jogadores nunca tiveram acesso a uma demo antes do lançamento do jogo. Só que descobriram que na verdade era a porra do jogo inteiro que tinha vazado. Como isso aconteceu, eu não faço ideia. Ainda bem que naquele um dia antes do jogo lançar, eu não peguei spoiler. Ainda bem. Versão sem censura de Vandalize. Pra quem não sabe, existem duas versões da letra da música Vandalize, uma com palavrão e outra sem. A versão com palavrão foi feita para um dos álbuns da banda One Ok Rock. Já a versão sem palavrão foi feita exclusivamente para Sonic Frontiers. Você pode conferir ambas no YouTube. Topo do vulcão na Ilha Caos. Surgiu uma curiosidade entre alguns jogadores sobre como alcançar o topo do vulcão na Ilha Caos e o que teria por lá. O vulcão ele possui algumas paredes invisíveis e trechos escorregadios que torna basicamente impossível de ser escalado normalmente. Mas dando aquela famosa ludibriada na física do jogo, você consegue se impulsionar para cima e chegar no topo do vulcão. E olha que incrível, não tem nada aqui. Uau! Game Banana.
Game Banana basicamente é um site onde você pode baixar mods para diferentes jogos. Eu quis colocar esse tópico original aqui porque o Sonic Frontiers se torna um jogo completamente diferente com mods. E muito divertido, inclusive. Sério, o jogo lançou não tem nem um ano praticamente. E ele já tem tipo uma cacetada de mods. Tem mod pra corrigir pop-in, colocar skin no Sonic e mais um monte de coisa. Se vocês tiverem PC que rode Sonic Frontiers, eu recomendo que vocês deem uma olhada. Vejam um vídeo do Runner, inclusive, do Sonic Connect, né? Que ele ensina a baixar esses mods para jogos de Sonic, não apenas pro Frontiers. Vazamentos do 4chan. Bom, você provavelmente já ouviu falar do fórum 4chan, então vamos prosseguir. Se tem uma coisa que muita gente sabe, principalmente os fãs de Sonic, é do quanto o Sonic Frontiers vazou. Puta merda. Houve muitos vazamentos do jogo via 4chan ali entre 2021 e 2022. Vazou que era mundo aberto, que você enfrentava uns bichos do tamanho de um prédio. Aparentemente o desenvolvimento do Frontiers começou lá em 2017, além de algumas informações mais conhecidas e algumas outras mais obscuras que eu vou falar conforme o vídeo for prosseguindo. Sonic Rangers. Honestamente, não tem muita coisa pra falar não. Sonic Rangers era só o nome do jogo durante o desenvolvimento, até que virou Sonic Frontiers. O Tronic, do canal Coisa de Fã, ele fez alguns vídeos na época dos vazamentos abordando esse nome e trazendo ele à tona pro Brasil. E você pode inclusive encontrar esses vídeos no final da playlist de Sonic Frontiers do canal dele, que são os vídeos mais antigos. Debate do modelo do Sonic. Um desses vazamentos do 4chan trouxe uma discussão muito grande para a comunidade, o modelo 3D ideal para o Sonic. Esse vazamento falava que o modelo do Sonic no Frontiers não era o do Forces, mas sim um que era muito mais próximo ao do Unleashed e que tinha animações muito responsivas. A pessoa em particular responsável pelo vazamento aparentava ter uma raiva bem pessoal com o modelo do Forces. Só que descobriram que o vazamento se tratava de uma informação falsa graças aos trailers revelando que era o modelo do Sonic Forces, só que melhorado. Porém, esse foi um dos motivos para que se iniciasse toda uma discussão sobre qual modelo do Sonic era melhor. O do Unleashed, do Generations, do Forces, do próprio Frontiers, ou se era melhor criar um modelo totalmente do zero pro nosso ouriço. Tem uns certos males e polêmicas que acabam vindo pro bem, né? Eu acho que discussões como essas são muito boas pra comunidade e agregam bastante. Egg Memos. Os Egg Memos são anotações de voz feitas pelo Eggman durante o jogo que podem ser adquiridas na pescaria com o Big. Tem bastante informação útil sobre a lore do jogo e eu acho que são bem legais de ouvir. E quem ouviu elas provavelmente se emocionou bem mais com a reta final do jogo. Mulher de cabelo rosa misteriosa. Essa mulher apareceu na série de vídeos TalesTube do canal oficial do Sonic, junto com outros humanos da série Sonic também. O Ian Flynn no Twitter utilizou a hashtag #NoWinSmile, indicando que ele sabia de algo. Muitos teorizavam que ela estaria em Sonic Frontiers, só que ela não apareceu. E até hoje não se sabe quem é ela de fato. Fala logo quem é essa mulher logo, cara. Fogos de artifício em cacto na Ilha Ares. Existe um pequeno easter egg em alguns cactos na Ilha Ares que, ao você usar o Psyloop neles, eles soltam fogos de artifício. É bem simples, mas eu acho bonitinho. Emojis dos cocos. Existem algumas animações do Sonic com os cocos dentro do jogo que estão disponíveis oficialmente, mas só pra quem mora no Oriente, infelizmente. Mas nada que os bons e velhos mods não resolvam, não é mesmo? DLC da Korone. Assim como os emotes dos cocos, essa foi uma skin exclusiva baseada na influencer japonesa Korone, para fazer um marketing do Frontiers lá no Japão. Então não chegou pra gente aqui do continente americano, mas tem os mods do Game Banana, então tá suave. O Game Banana é a resposta dos seus problemas. Anciões evoluíram para os Chao. Esse tópico fala sobre a descoberta que o Eggman reporta nos Egg Memos, em que os anciões das Ilhas Starfall passaram por um processo de evolução após milhares de anos adaptando-se à Terra, e então assumindo um organismo completamente diferente, se tornando os Chao. Diferenças da dublagem norte-americana para a japonesa. Eu acho que desde sempre os jogos de Sonic tiveram suas histórias escritas por uma equipe norte-americana e uma equipe japonesa. E apesar do direcionamento ser basicamente o mesmo, o texto e a atuação de voz dos atores conseguem mudar bem o clima entre uma versão e outra. Por exemplo, o discurso final do The End. Na versão norte-americana, o The End ele passa uma vibe de uma divindade impiedosa que quer ver o universo inteiro pegar fogo. Uma coisa mais provocativa. Já a versão japonesa, o The End
ele se porta como um ser milenar que quer seguir um caminho inevitável e natural, mesmo que signifique passar por cima de seres vivos e até planetas. Existe uma certa diferença entre essas duas versões no tom e até no texto, e é uma coisa engraçada até de se pensar. Eu recomendo inclusive que vocês pesquisem isso por conta própria no YouTube em algum momento. É algo bem interessante, e eu particularmente acho a versão japonesa muito mais assustadora. Player's Voice na The Game Awards. Esse é um tópico original e eu acho que é simplesmente a maior polêmica relacionada a Sonic Frontiers de longe, que aconteceu durante a época da votação do melhor jogo da categoria Voz do Jogador de 2022, em que Sonic Frontiers liderava em todas as etapas da competição. Só que o site passou por alguns problemas de instabilidade e acabou prejudicando o jogo na votação. O Genshin, no final de todas as etapas da The Game Awards, foi revelado como vencedor da categoria, o que acabou gerando muita revolta. Muitos fãs alegaram que os fãs de Genshin utilizaram bots para votar no jogo e que Genshin nem de 2022 era. Só que ambos os lados começaram a usar muitos bots e a votação simplesmente virou uma bagunça. De verdade, depois dessa, eu acho que nenhum desses jogos merecia mesmo a vitória. Acabou rolando um monte de xingamento solto entre alguns fãs de Sonic e alguns de Genshin, e foi um momento muito infeliz, devo admitir. Digital Trends. Digital Trends é só um site que criticou muito Sonic Frontiers, só que ele utilizou uns argumentos muito bostas e foi boicotado em massa pela comunidade. Técnica de speedrun na Chronos. Bom, esse tópico original do iceberg se trata das speedruns de Sonic Frontiers, porque quando elas começaram, foi descoberto que era possível utilizar algumas técnicas para burlar a física do Sonic, pular as paredes invisíveis que tinha no centro da Chronos e conseguir se jogar direto para a arena onde você enfrenta o giganto. Os jogadores alegam que esse erro foi corrigido, só que tem outros que dizem que não e falam que é só você pular mais alto que funciona. Eu não tenho como confirmar se ainda é possível usar essas técnicas aí, mas quem quiser testar, tá aí, né? Demo roubada da EGX. A EGX, ela foi um evento que aconteceu em Londres no segundo semestre de 2022 e tinha um stand com uma demo do Sonic Frontiers. Só que a SEGA simplesmente proibiu de gravar a gameplay do jogo. A comunidade simplesmente ficou pé da vida porque não tinha quase nenhuma informação sobre o jogo, sendo que faltava, eu acho que uns 3 ou 4 meses pro jogo lançar e todo mundo vivia a base de uns vazamentos mequetréficos, umas imagens ruins. Até que um dos participantes do evento deu a louca nele e ele simplesmente conseguiu roubar a demo do evento. Bizarro. Artbook de Sonic Frontiers. Esse tópico aqui é original e ele fala sobre um artbook que existe de Sonic Frontiers com diversas concept arts, ideias, versões betas dos cenários das Ilhas Starfall e também alguns assets incluídos. Alguns sabem da sua existência, só que são poucos que de fato foram atrás ou sabem de algo sobre ele. Muitos desses conceitos, infelizmente, e eu digo isso com muito pesar, não entraram na versão final do jogo. Por exemplo, a Ilha Caos iria explicar de onde os titãs vieram, no caso de uma fábrica gigante. Hoje na concept tem até um giganto ali, olha que bonitinho. Além de diversas construções na Ilha Cronos que acabaram não sendo utilizadas. Algumas coisas podem ser reaproveitadas no Update 3, só que infelizmente a gente nunca vai saber o que esse jogo poderia ter sido no seu ápice, o que é uma pena. A forma verdadeira do The End. Como a gente pôde ver no jogo original, o The End, ele acabou assumindo a forma de uma lua, ou um planeta sem vida. Eu não sei qual que é a sua perspectiva a respeito dessa coisa. Justamente essa questão de perspectiva foi algo que intrigou os jogadores, seja no diálogo do vilão ou no seu design, teorizando que o The End que nós enfrentamos no final do jogo, na verdade não é a sua forma verdadeira. Os desenvolvedores, eles falaram sobre o assunto e, resumindo, o The End, ele se manifesta como um símbolo da morte. O The End que nós vimos foi pela perspectiva de uma lua, porque em muitas culturas da vida real, esse símbolo representa a morte. Só que outros personagens como o Sonic provavelmente veriam o The End de outra forma. Mano, bizarro, né? Pensar que o The End é um vilão milenar que se baseia na perspectiva de morte de cada ser vivo e acaba usando seus poderes para que ele possa subjugá-los. Ou talvez ele nem seja tão vilão assim da história e a Sonic Team tá querendo ludibriar a gente. Guardiões Dourados.
Bom, esse é um tópico original e é mais um envolvendo o artbook do Sonic Frontiers, que eu descobri graças a esse perfil de curiosidades de Sonic Frontiers. Para aqueles que jogaram, sabem que existem alguns guardiões, ou mini-bosses, né, como você quiser chamar, que possuem variações de cor e ataques em cada uma das ilhas Starfall. Só que existem concept arts de versões douradas desses guardiões, que seriam teoricamente versões supremas deles. Dentro do jogo dos guardiões dourados, nós só temos o Caterpillar, só que ele deveria ter algumas outras variações de cor, assim como outros guardiões. Assim como também nas concept arts você tem outras cores do Guardian Spider e de alguns outros também. Só que infelizmente todas essas concept arts foram descartadas e não entraram para a versão final. Mini ilha isolada na Ilha Réia. Esse tópico original se trata de uma pequena área que tem na Ilha Réia que não pode ser acessada normalmente, apenas através de uns bugs na física ou uns glitches bem cabulosos. E não tem nada lá. Só que talvez essa área teria alguma utilidade no jogo final, mas por conta do prazo apertado, foi descartado qualquer uso útil dela. Garota Fantasma e a confirmação da Xbox. Nos vazamentos do 4chan se falava sobre uma garota fantasma que ajudaria e conversaria com o Sonic no mundo aberto e também nas lutas contra chefes. Mas quando o segundo trailer do Sonic Frontiers lançou, aquele que revelava o nome do jogo, uma voz guiava Sonic e se teorizava que seria a tal garota. Só que a legenda da versão do trailer que tá no canal da Xbox acabou revelando sem querer que na verdade se tratava da Amy. Não se tem resquícios da tal garota fantasma no jogo em si, com exceção da Amy, que basicamente substituiu ela nessa função. Aparentemente, a Amy iria auxiliar o Sonic na luta contra o Giganto na Ilha Cronos, assim como a garota fantasma dos vazamentos. Só que a ideia foi descartada. Ilha Ares iria ser maior. Se você olhar essa foto da Ilha Ares tirada de cima, existem algumas linhas no mar que mostram que a ilha provavelmente seria bem maior do que a gente conhece. Só que acabaram reduzindo isso já que as pessoas que testaram o jogo reclamaram que as ilhas estavam grandes demais e que ficava tedioso. E olha só, a Ilha Ares de cima parece um passarinho. Animações achadas via datamining. Esse é um tópico original e podem ficar tranquilos porque eu não vou mostrar imagens aqui, mesmo que o tópico tenha um pouquinho de spoiler, na verdade nem tanto, já que quando eu tô gravando o áudio desse vídeo já saiu o teaser do Update 3, então já foi revelado que vão ter novos personagens e né, enfim. Há algum tempo acabaram vazando animações do Tails, Knuckles e da Amy, mas eles já eram especulados para serem jogáveis no Update 3, só que tipo, todas as animações de ataques e movimentos deles vazaram do nada. E por motivos óbvios eu não vou mostrar nada aqui, então bora pro próximo tópico. Significado do Zap. Bom, o símbolo dos anciões, que ficou muito conhecido como Zap, Sonic WhatsApp confirmado, galera, nova forma, brincadeira. Esse símbolo causou muitas dúvidas na comunidade antes, durante e depois do lançamento do Frontiers. Existem muitas teorias sobre o que ele significa, só que a teoria mais aceita é que o símbolo ele representa a morte, já que ele aparece sempre que um coco vai de comes e bebes. Talvez os anciões eles tivessem uma visão de aceitação sobre a morte caso ela viesse em algum momento, do tipo, deixa a vida me levar, uma parada meio filosófica e até espiritual, como se fosse uma religião, o que acaba fazendo um paralelo com o The End, que é uma criatura que simboliza a ordem, digamos assim, e também a morte, que acabou trazendo o fim dos anciões, entendeu? O fim, The End, entendeu? Desculpa. Twitter Takeover. Bolo de morango é uma merda. Os Twitter Takeovers são brincadeiras em que os dubladores de Sonic respondem algumas perguntas enviadas pelo Twitter oficial de Sonic, e apesar deles não serem canon, serem mais uma brincadeira, eles respeitam de certa forma alguns eventos canônicos dos jogos. A piada do bolo de morango acontece quando todos os personagens falam da sua sobremesa favorita. Aí a Amy fala dela, todo mundo concorda, aí do nada o Sonic chega e fala que bolo de morango é uma merda. Dubladora da Sage e referências a Evangelion. Essa daqui é uma curiosidade até engraçada. A Ryan Bartley, que é a atriz norte-americana da Sage, também faz a personagem Rei Ayanami de Evangelion, assim como Megumi Hayashibara, a atriz japonesa da Sage,
também faz a Rage Evangelion. Sem falar que Sonic Frontiers, se você perceber bem, ele tem um apelo muito grande pro público oriental, com as lutas tendo um estilo mais de anime e uma temática mais séria com os titãs e tudo mais, né? Incluindo até algumas garotinhas fofinhas no caso da Sage. Pra você ver que, mano, foi tudo de caso pensado, velho. O marketing desse jogo foi uma bosta, mas ao mesmo tempo ele foi genial. Diálogos não utilizados. Bom, existem alguns diálogos que não foram utilizados na versão final de Sonic Frontiers. Alguns deles talvez sejam reaproveitados no Update 3 do Sonic Frontiers, mas não se pode ter certeza. Sonic deveria perder a memória. Bom, esse vídeo fala sobre algumas falas do Sonic na Ilha Uranus que são extremamente raras de aparecer. Só que aqueles que teorizam dizem que provavelmente essa ideia da perda de memória foi descartada em algum momento do desenvolvimento. Eu acho que a teoria faz sentido tendo em vista que o Cyberspace ele é uma parte fundamental da lore e ele tem muito a ver com memórias. Sonic ama a Amy. Outra teoria aqui sobre o Sonic ter sentimentos românticos por Amy, em falas que também são bem raras de aparecer. Sonic tem uma fala sobre ter se decidido, em que provavelmente o Sonic tá se referindo aos seus sentimentos por ela, já que no passado ela tava sempre se declarando pra ele e ficava demonstrando amor. E também tem uma fala do Sonic em que ele diz que ele queria compartilhar um guarda-chuva com a Amy. Isso acaba reforçando muito mais essa teoria, porque compartilhar um guarda-chuva como um casal no Japão é uma expressão romântica pra dizer algo como eu amo passar um tempo com você. É uma teoria que faz sentido, porque o início do jogo fala muito sobre amor e também essa conexão entre Sonic e Amy. E também porque a Amy ela já não é mais a mesma louca de antes que corria atrás do Sonic, sabe? Então eles se dão bem agora, eles interagem como seres normais. Tem um vídeo muito bom do Coisa de Fã que também fala sobre o assunto, eu recomendo. Anciões construíram a Sky Sanctuary. Eu sei, outra teoria, vocês estão cansados de teoria, mas vai ter muita teoria, mas são teorias que fazem sentido, fiquem tranquilos. Essa teoria provavelmente surgiu por conta do flashback do Knuckles com a Angel Island na Ilha Ares, em que ele acaba percebendo que a arquitetura dos dois lugares são bem parecidas. Sem falar que no próprio prólogo do Knuckles, Divergência, foi mostrado que existem alguns Chao que vivem na Sky Sanctuary e o próprio Knuckles se pergunta quem construiu os santuários na região, o que dá muito a entender que de fato foram os anciões, então também é uma teoria que faz bastante sentido. Música não utilizada, Action Chain Challenge. Bom, existia uma música dentro dos arquivos do jogo que nunca havia sido usada em nenhum momento. Achavam que era uma música de uma fase Cyberspace que acabou sendo descartada no desenvolvimento. Só que no Update 2, descobriram que na verdade essa música foi usada nos Action Chain Challenges para pegar o Spin Dash. Spin Cycle. Nos vazamentos do 4chan, a habilidade conhecida como Psyloop já era descrita e explicada, só que ela tinha o nome de Spin Cycle. Eu não sei porque mudou, Spin Cycle é um nome muito mais da hora. Animações não usadas do Supreme. Existem algumas animações e Quick Time Events da luta do Supreme que não estão disponíveis no jogo final. Porém, através de mods, é possível incluir essas animações, só que elas têm alguns bugs por essas animações não estarem 100% polidas. E isso me faz pensar em uma coisa. Como vocês sabem, nas primeiras cutscenes de uma ilha, você é apresentado a um titã e você tem que enfrentar ele antes da hora, ou você tem que fugir. Então, será que a gente ia ter uma cena de perseguição com ele? Tipo, imagina o Supreme utilizando as asas dele pra sobrevoar a ilha atrás da gente, que nem aconteceu com o Ivern. E tipo, ele tentando acertar a gente com aquele pistolão. Não pensem em nada errado, hein? Eu acho esse estilo de apresentação muito bom, porque ele dá um ar ameaçador pros titãs. Eu acho uma pena ele não ter nada disso. Porém, ele pode ter algo no Update 3, tendo em vista que no teaser lá, ele tem um monte de braços e parece que a luta dele vai ser mudada, né? Então, quem sabe, adicione uma ceninha aí pra deixar ele mais ameaçador. Sage. Existe um evento feito por fãs chamado de Sage, onde esses fãs de Sonic, eles exibem projetos relacionados a fangames, só que não tem só coisa de Sonic, tá? Ao nomear a personagem Sage em Sonic Frontiers, talvez a SEGA quisesse homenagear esse evento, o que eu não duvidaria, tendo em vista que a SEGA, ela não tem nenhum tipo de problema com jogos feitos por fãs, diferente de alguém, né, Nintendo? Wolf.
Bom, esse tópico original basicamente se trata de um evento dentro do jogo que se chama Wolf, que é basicamente uma matilha de mini soldados que te cercam e você precisa ficar dando parry em todos eles. Só que esse nome Wolf, na verdade, seria para um inimigo novo. Sabe esses mini soldados que eu acabei de falar? Então, o Wolf, ele seria uma evolução que eles poderiam fazer no meio da luta, em que eles ficariam muito mais fortes e acabariam mudando seus padrões de ataques. Esse inimigo, infelizmente, foi descartado. Só que as suas animações estão disponíveis dentro do jogo e elas são bem... peculiares. E aí, gata, casada? La dancita do acasalamento. Socorro, eu não aguento com isso não, cara. Fortress e sua conexão com os anjos. Outro tópico original e se trata do Fortress, que é um dos guardiões da Ilha Caos em Sonic Frontiers. Ele é inspirado em um anjo bíblico e, para ser mais específico, é um serafim, o qual é um dos anjos de mais alto nível da hierarquia dos anjos. Diálogo de Sonic e The End na Ilha Caos. Essa informação é original do Iceberg e eu descobri graças ao vídeo de curiosidades do Sonic Frontiers no canal DownSR, em que após você perder as esmeraldas ao chegar na Ilha Caos, ia ter um diálogo entre o Sonic e o The End que seria mais ou menos o seguinte. Ah, não! De novo não! Fiquem bem onde estão, esmeraldas! Paciência, ouriço. Você já tem uma carreira consolidada de ir atrás dessas coisas. Eu tô chegando lá. O próximo inimigo se esconde em meio ao fogo e ruínas. Por que eu tô achando que você meio que não quer explicar por que continuo perdendo as esmeraldas, hein? Aliás, o motivo de eu ter dublado isso junto com o Rory Eber é por conta que essa cena não tem dublagem. Isso não foi nem passado pros atores. A teoria que eu tenho sobre esse diálogo é que esses lasers que destransformam o Super Sonic, sempre que ele chega em uma nova ilha, na verdade seriam do The End e ele de alguma forma conseguiria manipular esses ataques mesmo preso no cyberspace, fazendo com que o Sonic vá lá, reúna as esmeraldas de novo, destrua os titãs originais, depois de pegar a última esmeralda na cabeça de cada um deles, que teoricamente também seriam parte da proteção que mantinha o The End preso. Eu sei, meio viajado, mas sei lá, é a minha teoria. E eu acho engraçado também como nessa cutscene o Sonic ele começa a perceber que o The End tá fazendo ele de otário. Cara, honestamente, eu não sei por que esse diálogo foi removido, porque essa cena é muito interessante. E no jogo final, acabou que o The End ele teve pouquíssimas falas, que é uma coisa muito triste, porque eu queria que tivessem mais interações entre ele e o Sonic. Eu acho que daria muito mais impacto pro arco final do jogo. Talvez tenha sido removido por conta de falta de tempo pra animar e até de dublar a cena. Frontiers deveria ter 3 ilhas. Originalmente, a ilha Cronos, Rhea ou Uranus iriam ser apenas Cronos, totalizando apenas 3 ilhas no jogo. Eu sei que essa informação já tá batida, muita gente da comunidade sabe, só que existem alguns motivos e coisas escondidas a respeito dessa separação que talvez você não saiba. Depois das reclamações dos playtesters da ilha ser grande demais, alguns problemas do desenvolvimento também, eles precisaram dividir a Cronos em 3 ilhas, em que nisso aí surgiram Rhea e Uranus. Isso é basicamente confirmado graças ao Eggman, que nos Eggmemos fala sobre 3 ilhas, e não 5. Inclusive, um canal muito interessante sobre esse assunto é o SF Productions, que ele fala sobre isso em vários vídeos dele. Trailers oficiais mostrando a ilha Uranus. Bom, no segundo trailer do Sonic Frontiers, nós temos vários takes da Ilha Cronos, só que a gente tem também uma visão da pirâmide gigante que fica na Ilha Uranus, que na época a gente achava que seria Cronos, que reforça mais ainda a ideia da divisão das ilhas, até porque você não mostra localizações do final do jogo nos primeiros trailers, ou pelo menos não deveria. Trailer Beta do Frontiers de 2021. Há alguns meses foi vazado um trailer da época da beta do Sonic Frontiers que aparentemente seria mostrado na Sonic Central de 2021, mas infelizmente não mostraram. Nesse trailer, a aura do Super Sonic tá diferente do jogo final, tá com uma aura bem bonita. Você enfrenta um Caterpillar preto que não existe na versão final, o que reforça as concept arts descartadas dos Guardiões, e o Sonic enfrenta o Giganto na floresta da Ilha Uranus, em que você luta com o Supreme no jogo final. Com a diferença que aqui você tem uma névoa densa em volta da floresta, e de acordo com o vazamento lá do 4chan, essa névoa bloquearia o Sonic de ir até ali, até que fosse o momento certo de lutar com o Gigante, mostrando que ali em 2021 eles tinham um direcionamento bem diferente pro jogo.
CGI baseados na beta. Bom, esse tópico se baseia em algumas coisas dos trailers CGI que foram feitos para promover o jogo, em que as localizações dos acontecimentos são diferentes. No trailer, o cofre que prende a Amy tá no meio de uma floresta. No jogo final, o cofre tá num campo aberto da Ilha Cronos. No trailer, o Sonic encontra o Giganto na beirada da floresta. No jogo final, isso acontece num campo aberto no meio do mapa. Provavelmente esses acontecimentos seriam na área que no jogo final acabou se tornando a Ilha Ouranos. Caterpillar empilhados na Ilha Réia. Esse é um tópico original que fala sobre uma parte da Ilha Réia em que existe uma floresta bem densa com muitos Caterpillars inativos, fazendo referência ao Caterpillar preto que você deveria enfrentar aqui e que apareceu naquele trailer da beta. Provavelmente esse foi um easter egg que os desenvolvedores quiseram deixar, já que a Ilha Réia não possui inimigos. Nova forma do Sonic. Outro tópico original, que fala sobre uma forma do Sonic que havia sido citada como o retorno do Hyper Sonic. Sim, é o que você ouviu. Mas eu não tenho certeza se isso é de fato verdade. Caso não seja só uma teoria, isso tenha sido cogitado pro jogo no início, foi descartado durante o desenvolvimento. Mas sei lá, né? Vai que eles fazem alguma coisa pro Update 3. Pelo menos isso aqui é o que tá escrito no roteiro, né? Porque com o teaser do Update 3, a gente acabou de descobrir que a gente vai ter sim uma nova forma pro Sonic. Uhul! Nave espacial retirada. Muito que bem, esse tópico se refere a uma fala descartada da Sage sobre uma nave espacial que seria teoricamente uma parte importante do jogo e nós iríamos lá dentro para explorar. Sonic, I believe I can access the ship's ruins. Join me. It is what remains of the Ancients' world ship. It was their ark to this world. Só que o que alguns não sabem é que essa nave já foi mostrada em uma das cutscenes da Ilha Réia, em que no final de uma delas é dado um foco estranho nessa nave por alguns longos segundos, e a gente nunca chega a explorar ela. Então existe uma possibilidade de que algo do tipo apareça no Update 3, mas vamos esperar para ver. Ouranos deveria estar no céu. Esse tópico é original e eu coletei essa teoria do canal SF Productions. Como você deve ter reparado, o nome das ilhas em Sonic Frontiers representam deuses da mitologia grega: Cronos, Ares, Caos, Réia e Ouranos. Mas Ouranos, o deus do céu, levantou um questionamento do criador da teoria. Por causa da temática do deus que dá nome a essa ilha, e também a fala descartada da Sage sobre uma nave espacial, ou seja, que deveria estar no céu, talvez isso indicaria que talvez o jogador ia ter que explorar ruínas no céu como se fosse uma Sky Sanctuary ou a Ark de Sonic Adventure 2. Cutscene do Caterpillar. Eu sei, muitos tópicos sobre Caterpillar, mas esse daqui eu acho que vocês também vão gostar, viu? Nos arquivos do jogo existe uma cutscene não utilizada do Caterpillar que... eu não sei nem como é que eu descrevo isso. Enfim, apenas aproveitem. Música de afogamento. Mais um tópico original desse iceberg. Bom, como todos vocês sabem, quando o Sonic tá prestes a se afogar, uma música apavorante começa a tocar. É clássica. E ela existe em Sonic Frontiers. E você pode estar pensando, peraí, mas eu já testei isso. Quando o Sonic tá debaixo d'água e acaba o oxigênio, não toca essa música não. Mas aí é que tá a coisa. A música só toca quando você fica preso por um tempo nessa coisinha aí, que a comunidade apelidou como Jellyman, em que você precisa usar o Stomp pra se livrar dele. Agora a pergunta que fica, faz algum sentido isso ser exclusivo para esse inimigo? Nem um pouco. Se eu tenho resposta para isso, não tenho não. Temas dos titãs representam os pensamentos dos anciões. Essa teoria diz que as músicas das lutas contra os titãs representam os pensamentos e sentimentos dos anciões que pilotaram cada titã enquanto lutavam contra o The End no passado. Até faz algum sentido, como em um trecho de Break For It All. Eu esperei aqui tempo demais, não acredito que é real. Talvez isso se refira ao The End ter atacado os anciões 2 vezes e que houve um intervalo de espera entre eles. Só que eu não acho que isso seja verdade, já que as músicas elas falam mais do sentimento do Sonic quanto aos titãs e a missão de salvar os seus amigos do que sobre os anciões em si. Big é uma projeção na mente do Sonic.
Essa teoria fala que o Big na verdade é uma ilusão da mente do Sonic quando ele entra no portal do cyberspace para poder pescar, já que o Big fica sozinho lá sem sair e ainda tá sem o Frog. E sejamos honestos, se o Frog não tá por perto do Big, esse gato gordo ia correr meio universo para achar esse bicho. Então é uma teoria que faz sentido. Esmeraldas do Caos e Mestra foram criadas separadamente. Essa teoria é um tópico original e se baseia na cutscene da Ilha Réia, mostrando a Esmeralda Mestra, em que os anciões têm o sinal das Esmeraldas do Caos interceptados pela Esmeralda Mestra, os forçando a pousar no planeta onde ela está. Porém, esse planeta é a Terra, e através de algumas falas da Sage na Ilha Uranus, é dito que os anciões tiveram problemas em se adaptar à Terra, ou seja, eles não conheciam ou estavam preparados para estar lá, o que reforça que as Esmeraldas do Caos e a Esmeralda Mestra foram criadas separadamente e se encontraram por um acaso, gerando uma conexão instantânea. Aura negativa na Ilha Réia. Eu quis trazer esse tópico porque é uma coisa que nem todo mundo reparou, já que muitos simplesmente só fizeram as quests das torres e não ligaram muito de explorar a ilha depois disso. Esse sentimento acaba sendo citado pelo criador de um dos icebergs do Sonic Frontiers, que ao explorar a Ilha Réia, os locais abandonados e simplesmente não ter nada além de você naquela ilha, nem mesmo um inimigo sequer, traz uma sensação de vazio bem estranha, que é diferente de outras ilhas, já que nelas você tem inimigos por toda parte para combater, mas na Ilha Réia não. E pensar que essa ilha ia ser toda integrada com a Cronos e a Uranus e que ela teria muito mais propósito dentro do jogo, que não foi possível de fazer acontecer, causa um sentimento de algo incompleto, triste e também de algo vazio. E eu confesso que eu também sinto um pouco disso. Rosto de ancião em Team Sonic Racing. Esse tópico se trata de uma moldura de pedra com o rosto de uma criatura nas paredes da pista Haunted Castle. Alguns dizem que se trata do rosto de um dos anciões e que isso foi feito de caso pensado, só que eu não acredito muito nessa teoria. Ilha Cronos não possui titã. Bom, essa daqui é uma teoria bem simples até, mas faz sentido. Depois que você derrota o Giganto, não é possível acessar a arena que você lutou contra ele através da Ilha Cronos, mas sim pela Ilha Réia. E também como aquelas áreas que você passou para chegar no Giganto tecnicamente fazem parte do mapa da Ilha Réia, o Giganto seria considerado por alguns como o chefe da Ilha Réia. E na verdade a ilha que não possuiria um titã seria a Ilha Cronos, o que é meio estranho de parar pra pensar. Confesso. Giganto demorou 5 anos para ser feito. De acordo com o Moro Kishimoto, todo o processo de programação, ideias do confronto, a escolha do lugar pro Giganto e toda a produção da luta levaram 5 anos para serem finalizadas. Meus amigos, game design não é moleza não. O que também bate com o vazamento do 4chan que o desenvolvimento do Frontiers começou por volta de 2017, logo após o lançamento do Sonic Forces. E no fim de tudo, esses 5 anos acabaram valendo muito a pena e nós tivemos simplesmente uma das, se não a melhor boss fight da história de Sonic. Weezer fazendo músicas em Sonic Frontiers. Existia um rumor que a banda Weezer seria responsável por fazer o tema principal do jogo, só que acabou não se concretizando e não existe uma confirmação que isso sequer aconteceu. No fim, nós tivemos I'm Here como tema principal, feito pela banda 2 Octavia. Esmeralda Roxa na Ilha Ares. Existe uma esmeralda roxa quebrada na Ilha Ares, só que ela é grande demais para ser uma esmeralda do caos. Então a teoria diz que essa teoria na verdade é uma tentativa de clonagem da esmeralda mestra feita pelos anciões. Talvez para conseguir mais energia para enfrentar o The End, talvez uma tentativa de sair da Terra e achar um planeta melhor, a gente não sabe. Sage se fundiu com The End. Essa teoria diz que a Sage se fundiu com The End na explosão da batalha final e por The End ser o conceito da morte, quando ele se fundiu com a Sage, que é uma IA, o Eggman foi capaz de se comunicar com a Sage, mesmo ela não estando mais viva, digamos assim. Eggman pode se comunicar com os mortos. Bom, eu tentei achar a teoria original, só que infelizmente eu não achei. Mas eu acho que eu tenho uma ideia do que se trata. Me baseando na teoria da Sage que eu falei agora há pouco, com os poderes divinos do The End e o poder de tecnologia da Sage, essa fusão teoricamente teria um poder de se comunicar com os mortos. E assim que o Eggman acessou a tecnologia dos anciões no pós-créditos do jogo, ele consegue resgatar a Sage e teoricamente ele tem em mãos o poder de se comunicar com os mortos. E até mesmo o tal símbolo dos
do Zap aparece na cena que o Eggman traz a Sage de volta. Eu não sei o que dizer sobre essa teoria. O que vocês acham? The Green. Tem um local na série Sonic Prime chamado The Green, ou também O Sinistro na dublagem. Só que eu vou falar The Green porque sim. Esse lugar teoricamente tem alguma conexão com o Sonic Frontiers, já que o The Green aparentemente utiliza de alguns assets que estão nas ilhas Cronos e Ouranos, que são esses pedaços de metal, estruturas que ficam dentro do The Green. Só que pode ter sido algo que não foi intencional e no fundo só não passa de uma teoria. Redenção da Sage no loading. Esse é um detalhe que passou despercebido por basicamente todo mundo, já que é algo muito minucioso. Mas de acordo com o Mori Kishimoto, isso tem a ver com o crescimento da Sage durante a história. Porque quando você começa o jogo, o símbolo do loading é um triângulo, indicando a frieza da personagem que ainda não entende bem o que é estar viva de fato. Porém, com o tempo, esse símbolo vai ganhando mais lados até se tornar um círculo. E também as cores vermelha e azul, que representa a mudança dela, em que vai passando do vermelho pro azul, em que ela entende o que é estar viva e ela então dá o golpe final em The End, completando essa redenção. Detalhe bacana, né? Bom, esse iceberg é a minha forma de poder presentear a comunidade de Sonic. Um jogo que eu amo tanto, que tem tanta curiosidade, concept art, temas ocultos, teorias incríveis que quase ninguém fala sobre. E esse iceberg também serve como uma comemoração e como uma reflexão ao mesmo tempo. Por um lado, comemoração pela conquista de Sonic Frontiers ter sido um bom jogo e que junto com o filme trouxeram a franquia de volta pros eixos, e reflexão por causa das coisas que mesmo com o Update 3 não vão estar no jogo, e que só viraram ideias e não puderam ser concretizadas. Eu acho que um jogo incompleto, ele dá um vazio na alma, sabe? Foi uma ideia, uma paixão que foi colocada ali e que não pôde ser praticada com toda a excelência que merecia. Eu fiquei um tempão planejando e me esforçando para que esse vídeo ficasse bom em todos os aspectos, seja a edição, os tópicos, pesquisa, as minhas opiniões, e eu espero que isso tudo tenha sido passado da melhor forma possível. E apesar disso tudo aqui ser roteirizado, eu de verdade me entreguei de coração para esse projeto. Talvez novas coisas que encaixariam em um iceberg venham a seguir no Update 3, mas eu sinto que eu precisava fazer esse vídeo agora. Eu tinha muitas ideias de vídeo na frente desse iceberg, mas eu larguei tudo para poder focar nesse projeto e eu acho que de qualquer forma isso vai ter valido a pena para mim. Mas é claro, né, todo compartilhamento, inscrição, like, comentário positivo ainda ajuda muito. E como ajuda, viu? Vocês não têm noção, ser youtuber é um teste de sanidade mental de tão complicado que pode ser. Apesar de dividir algumas opiniões, o Sonic Frontiers é um jogo que mudou a franquia para sempre. E a Sonic Team conseguiu demonstrar o quanto ela se importa com os fãs e com a franquia. E mesmo com um prazo apertado, lançou o jogo da forma que pôde. E agora tá podendo compensar com uns updates extras. Então, muito obrigado Sonic Team e obrigado a todos que assistiram esse vídeo. É isso, eu me despeço de vocês. Valeu, falou, fui. Assiste um outro vídeo aí.